E hoje pela manhã, quando cheguei à Band, eu entrei em contato com uma pessoa, aí eu fui atualizar. E aí essa pessoa do Atlético me disse, aqui ó, a resposta é exatamente essa aqui, ó, não fechamos com ele ainda, ou seja, está em andamento, né? Eu acho que ontem, de repente, foi para ajustar tempo de contrato, né? Tudo certinho, ali, se tem gente que não pode ouvir quanto é que vai ganhar, a tática é você botar no telefone, que ó, não vamos te pagar isso aqui, tempo de contrato está aqui, depois passa para a minuta e pau na máquina. Então, não fechamos com ele ainda, mas tivemos um ótimo jantar ontem mesmo. Mandou aqui para mim, tá? Então, mas não tem nada de novo. Não. O de novo é que a informação do Frossai que tinha rolado o jantar. Eu estou pegando aqui o resultado do jantar. Então não fechou com ele ainda, mas está caminhando para fechar. Chega, farda e joga, né? Titular absoluto. Não sei se você consegue fazer uma apuração aí em tempo real, mas, se eu não me engano, ele tem contrato com o Fenerbahçe até 30 de junho de 27. Exato. Ou seja, ele teria mais um ano. O Fenerbahçe está disposto a liberá-lo de graça? Está disposto a negociar? É exatamente isso que eu estou agora. Boa. Que eu estou agora buscando aqui. Pode falar, Breno. Não, eu acho que chega e é titular absoluto do Atlético. Eu acho que é uma boa, né? Vem para poder ajudar. Agora, a minha única preocupação, vou voltar a dizer aqui, é o Atlético não chegar para o seu torcedor e falar, olha, estamos investindo tudo em cima do Fred. Só o Fred não vai resolver o problema. O Fred chega, é uma peça para poder resolver o problema, mas o Atlético precisa de muito mais peças. O Atlético precisa de um zagueiro, o Atlético precisa de um atacante lá no lugar do Cassierra quando não puder jogar, precisa de um jogador de beirada de campo, precisa de um 10, né? Eu acho que precisa de mais peças, porque a gente sabe que não vai ser um salário baixo, né? Hoje ele ganha cerca de 2.700.000 lá no Fenerbahçe, então quer dizer, chega mais ou menos similar ao que é o Hulk. Mas veja aí, quanto tempo de contrato ele tem lá ainda? Mais um ano de contrato. Então, aí a conta é a seguinte, você pega um ano de contrato, o que ele ganharia até o final do contrato com o Fenerbahçe? É X. Aí você pega e dá mais um ano de contrato pagando um salário menor. Eu acho que isso vai atrair ele. Eu te dou um contrato superior ao contrato que você vai ter lá, te dou uma garantia de se você vier Faz agora, um contrato até 28, dezembro de 28. 2 anos e meio, ele está com 33. 33. O Hulk saiu daqui com quanto? 39. 39, então tá bom. E o Hulk chegou aqui com 35. E o Fred é um cavalo também, tá? Só para deixar bem claro. Fisicamente está muito bem, o Elton até leu os números. Sim. O Fred, eu tenho os números dele. O Fenerbahçe fez na temporada 45 jogos, 55 jogos, ele fez 45 jogos, o Fred. De 55 ele fez 45. Ele, nos últimos 3 jogos, ele é titular absoluto da equipe. Mas o ponto ali para a questão de volante, eu acho que trazendo o Fred, o Atlético soluciona a questão. Só que o Atlético ainda vai precisar de um meia, o Atlético ainda vai precisar de um ponta, o Atlético ainda vai precisar... E todos eles um pouco mais experientes, com um pouco mais de bagagem. Ele não precisa ser um jogador de 34, 33, 35 anos, mas um cara que tem bagagem. Porque hoje o Atlético tem o Minda, que para mim seria um ótimo reserva, o Coelho, que seria um ótimo reserva, e não tem titulares para ponta. Pode ser o Veneno de um lado e um ponta mais experiente do outro. Pode ser o Fred jogando de volante ao lado do Maicon e aí no meio campo tendo o Izep, mais um cara um pouco mais experiente. O Atlético precisa de alguns jogadores um pouco mais experientes para que esse time consiga disputar alguma coisa. Porque esse Atlético de hoje é um time composto por bons reservas. Eu estou curioso para saber qual que é o zagueiro que o HG vai falar, porque eu acho que a gente também tem que preocupar com essa questão de média de idade do Atlético. Na verdade, não é um zagueiro que o Atlético quer, é um zagueiro que o Atlético pode, caso queira. Boa tarde. 2-0 Galo. 2-0 Galo. Esse também é... Não, aliás, o meu placar, não, boa tarde a todos aí, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Hoje o meu placar é 3-0 Galo. Nossa, eu tô vendo ali... Só te perguntar, de onde que vem essa confiança toda? Vem lá do fundo. Ah, tá. Vem lá do fundo, vem naquela expectativa de que o Atlético possa repetir o que fez contra o Mirassol, vem também do aspecto de que o Cienciano eu acho que é um time fraco. Espero que o Atlético não faça o que fez no primeiro jogo. É fraco onde dominou o Atlético no jogo passado. Mas no jogo passado o Atlético jogou com um time totalmente diferente, totalmente reserva. Né? E teve o Preciado expulso com 12 minutos. E tomou um gol de bola aérea. Não, eu acho que o Atlético hoje vai ter um time totalmente diferente daquele, inclusive de peças. Pode ter o Vitor Hugo voltando, que eu acho que é um grande diferencial para esse time do Atlético. Eu não colocaria. O Barba tá vindo numa sequência que a gente tá vendo o time do Atlético já
se encaixando. Então, assim, eu vejo que o Atlético tem plenas condições de vencer o Cienciano. Não vai ser fácil, não estou falando aqui que vai ser fácil. Você falando que vai ser 3-0? Né? Não, mas 3-0 necessariamente não quer dizer que vai ser fácil. Você pode chegar, fazer 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo, no final, você fazer 2 gols. Não estou querendo dizer que vai ser fácil, aquela coisa assim. Não, porque ano passado, se esse ano veio aqui, a gente precisava de uma vitória para poder classificar, o Atlético empatou. Empatou, exatamente. Né? Mas eu estou acreditando que com toda a situação que vive o Atlético hoje, né, que o Atlético pode repetir a atuação contra o Cruzeiro, uma atuação contra o Mirassol, né? Que o Bernard, por exemplo, pode repetir o que ele fez no final de semana. Eu acho essencial. Você falou aí que você não colocaria o Vitor Hugo. Eu, cara, faria uma coisa bem diferente hoje. Eu colocaria o Vitor Hugo para jogar no Alan Franco, pegaria o Alan Franco, colocaria ele para jogar pela ala direita, tá? E deixaria o Bernard no time, eu não tiraria o Bernard, colocaria 3 atacantes, Coelho, Cassier e Minda, porque o Atlético precisa de vencer. E não precisa de vencer de 1-0, não. É o que você falou, porque 2-0, por causa do confronto direto depois, né, para você ter um diferencial. Então eu iria com o Atlético bem ofensivo. E o Vitor Hugo, cara, se não conseguir, o Elton, jogar, começa com ele, cara. 45. Que seja 45, mas começa com ele. Para depois não correr atrás do Você sabe que eu acho que esse negócio de começar, às vezes, não seria melhor começar com um time que já vem sendo jogando, base, né? E na hora que você pegar um Cienciano mais rasgadão e tal, você solta ele? Eu não estou dizendo que isso é uma prática comum que deve ser obedecida, tá? Para o jogo de hoje, especificamente, como ele está voltando, ele pegar um jogo com menos intensidade não pode ser bom? Eu estou apenas lançando a pergunta e vocês respondem. Pode, eu penso que é bom, tá, HG? Eu penso que ele ser utilizado no jogo de hoje é muito bom porque, cara, é uma boa oportunidade. Mas como titular ou entrando ao decorrer? Se ele estiver 100% mesmo, fisicamente 100%, clinicamente sem problema nenhum, pode ter uma reincidência, nada, se não tiver nada disso, eu colocaria ele como titular. Meu ponto ali é justamente esse. Agora, se chegar, isso aqui se ele entrar e jogar os 90 minutos, corre risco de uma reincidência. Aí eu não colocaria como titular. Mas assim, só uma coisa... Mas você acha que o Atlético liberaria ele pro jogo se ele tivesse essa situação? Não, cara, o Lianco voltou e o Lianco demorou quanto tempo para se tornar um titular mesmo do Atlético? Que na verdade ele nem é um titular mesmo do Atlético. Mas demorou quanto tempo para que ele fosse titular na primeira vez desde que ele voltou? Entende? O Atlético tinha ali um receio. Isso é nítido. Isso é um receio natural. Absolutamente natural. Mas é uma lesão muito mais grave que a do Vitor Hugo. Esse é o ponto. Mas, Breno, o negócio é o seguinte... Você, quando chega aqui e fala assim, eu tô confiante que o Atlético pode repetir as atuações do Cruzeiro, que aconteceu no dia 2 de maio, e do Mirassol, que aconteceu no dia 16. Você percebe que existe um gap aí de 2 semanas? Tem um espaço entre um jogo e o outro de 2 semanas. E nessas 2 semanas o Atlético sofre contra o Juventude de Las Piedras jogando fora de casa, toma um empate do Botafogo, perde pro Ceará jogando absolutamente nada. Cara, o Atlético não consegue emplacar uma sequência nessa temporada. Quando a gente imaginou que essa sequência aconteceria, ela não veio. Foi naquela época que o Atlético perde pro Fluminense, mas joga bem. Isso. Aí ele tem um jogo contra o São Paulo muito bom aqui. Ganha. E aí tem um jogo, vai empilhando alguns 2 jogos ali muito bons, e aí pega o jogo, acho que é justamente do Cienciano, fora de casa, e o Atlético toma um baile do Cienciano. Então assim, eu não consigo ter essa confiança que você está apresentando no Atlético. E é por isso que eu concordo com o Eltinho. Ele estava te indagando, e eu conheço o Eltinho já, né? 4 aninhos só. É ironia. E eu conheço o Eltinho. Cara, ele estava te indagando porque eu não consigo ter essa confiança que você tem que o Atlético vai fazer hoje no 3-0. Então. Por isso que eu postei hoje na rádio no 1-0. Então, o que eu espero é que o Atlético crie um modo e crie uma confiança. E essa confiança do Atlético do campo vá para a arquibancada. Porque o que eu noto, conversando com torcedores atleticanos, próximo de torcedores, é que o torcedor do Atlético não tem confiança no elenco atual do Atlético e no que ele entrega no campo. E isso vem muito por causa dessas lembranças aí que o Thiago está colocando. O Thiago coloca as lembranças. Como que você vai acreditar piamente nesse elenco, sendo que o último jogo desse elenco, jogando uma competição continental, que foi contra o Juventude, o Atlético estava ganhando um jogo, jogando mal, e toma um empate depois de abrir 2-0. Então o Atlético ele deu ingredientes suficientes para o torcedor ter desconfiança. Então a desconfiança ela existe, mas o Atlético tem que propor o rendimento em campo. O Atlético precisa virar essa chave de uma vez, porque é o tempo todo nosso, é essa oscilação. A gente vem aqui e elogia o Atlético em um dia, aí vem o próximo jogo, a gente vai apontar inúmeros erros. E essa questão da gente lembrar que uma semana para trás, hoje é quinta,
A gente estava aqui comentando a respeito do pífio jogo do Atlético contra o Ceará. Então, assim, tem uma semana só que esse mesmo elenco te entregou possivelmente a pior partida do Atlético no ano. Não tem nada comparável com aquilo ali. É muito ruim. Ah, perdeu pro Cienciano, perdeu... Mas depois disso teve o jogo com o Mirassol. Então começou Breno, ali, isso, mas é justamente que o Atlético consegue. Justamente. Mas você não acha que... Então, Breno, aí vamos olhar o copo mexer? Brenão, aí, de repente, contra o Mirassol não pode ter começado uma Breno, virada? então vamos lá. É por isso que eu tenho que esperar jogos. Eu não posso simplesmente pegar... Vamos esperar hoje. Vamos ver a virada. O que eu espero que o Atlético é que o Atlético entregue um melhor desempenho. O resultado ele é muito importante, mas esse Atlético hoje, na altura da temporada, ele necessita entregar desempenho. Não se pode olhar para o Atlético já com... Quantos jogos tem a temporada? Já, Valu? 32? 31. Esse é o 32. Então, assim, é um Atlético que na temporada ele não te entregou um simples recorte de 3 jogos muito bons. O Atlético precisa começar a emplacar isso, senão o resultado vai vir ser cobrado ao fim da temporada. 33 jogos. 33. Sendo eliminado de Copa do Brasil, sendo eliminado de Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro passando sufoco. Então é isso. E convenhamos, né? A Sul-Americana é o caminho disparado, o caminho mais fácil para você chegar na Libertadores. É disparado. Né? Fala mais fácil não é o menos difícil. Né? Porque não tem... Tanto não tem que ano passado foi para a final e perdeu para um time de bairro, né? Mas então é o caminho menos difícil. Então tem que aproveitar. Uma dúvida que eu tenho, o Atlético agora quer de fato, então, seguir na Sul-Americana? Não sabendo. Então, é porque assim, e quando eu trago isso é baseado no que o Atlético fez. A gente vê os times administrando a questão dos minutos de alguns jogadores, na Sul-Americana, na Libertadores, mas o Atlético assim, inicia contra o Puerto Cabello com um time completamente alternativo. Aí vem a segunda rodada contra o Juventude, usa um time com alguns reservas e alguns titulares. Para mim, muito mais para dar uma satisfação depois da derrota que o Atlético sofreu lá em Santos, em que o time foi muito mal. Aí vem o jogo contra o Cienciano de novo. Novamente, um time muito alternativo, que não consegue dar conta do recado. Vem o jogo contra o Juventude, fora. Aí é a primeira vez que o Atlético usa o que tem de melhor. Então, a situação no grupo do Atlético, o Atlético hoje está na última colocação, precisa de vencer o Cienciano para depender apenas de si. Até fiquei surpreso de ninguém citar a obrigação, as pessoas que gostam de citar aqui no estúdio obrigação, não foi citado no dia de hoje. É obrigação o Atlético vencer hoje, hein? É obrigação. Valeu, Valu. Obrigado por ter dado esse gancho. É obrigação. Ô, André, fala no microfone, André. Pode seguir? Desculpa. Fala, André. É isso aí, André. Isso aí. Eu posso seguir alguém. Eu esperei todo mundo falar. Se alguém quiser completar mais alguma coisa, eu espero mais um pouco. A culpa é do André. Acho que é o time que vai falar também. Briga com o chefe. Se alguém quiser seguir. Então, assim, o Atlético precisa de vencer o Cienciano para na última rodada depender apenas das suas forças. Mas eu tenho dúvida. Esse Atlético, ele quer a Sul-Americana, então, agora. Ele decidiu que, a partir deste jogo contra o Cienciano, porque o torcedor, de uma forma geral, olha e não entende muito, assim. Eu tô falando, o Atlético usou 2 vezes um time muito alternativo, uma vez um time mesclado e uma vez o time titular. Eu discordo de você, HG, quando você fala que a Sul-Americana é o caminho mais curto. Só é um caminho mais curto se o Atlético vencer a Sul-Americana. O Atlético, o ano passado, chegou... eu acho até que isso era uma coisa que deveria ser vista, mas aí a gente está falando de um outro aspecto, né? Os finalistas de uma Copa, o vice-campeão, ele não sai com nada de um vice-campeonato de uma Copa. E é difícil você chegar numa final de Copa do Brasil, de Libertadores, igual o Atlético chegou em 24, e da própria Sul-Americana, como o Atlético chegou no ano passado. Então eu tenho dúvida. Agora, se o Atlético de fato estiver pensando mesmo em seguir na Sul-Americana, eu repetiria o mesmo time que jogou contra o Mirassol. Eu acho até que nesse meio tempo que o time ficou sem vencer, o jogo contra o Botafogo não foi ruim, mas o Atlético é um time que tem dificuldade, às vezes, de colocar no bolso até jogos em que ele faz o suficiente para vencer. E para mim, contra o Botafogo, o Atlético fez isso. Então, HG, se tiver de fato pensando a Vera na Sul-Americana pela primeira vez na temporada, é repetir o time contra o Mirassol. Quem é a Vera? A Vera é uma grande mulher. Uma expressão que significa de verdade, né? A Vera, se estiver querendo de verdade. Eu pensei que era o Fausto Vera. Eu tenho uma tia chamada Tia Vera. É a mãe do Lander, meu amigo. A cara do vocalista do Whitesnake. O Whitesnake é uma mistura da Hebe Camargo com
com a Ana Maria Braga. Aí um dia eu fui no show do Guns N' Roses lá no Mineirão, eu cheguei David lá, olhei pra Coverdale. cara do Axl Rose e falei, cara, tá a cara da minha tia. Só que essa eu não posso falar o nome, não, que ela assiste a gente. Mas tá a cara, o Axl Rose. O Axl Rose tá parecendo um anjinho barroco lá de Congonha. Esticadinho, cor de rosa. Aí a minha voz tá igual a dele, tá valendo do Axl Rose? Não vamos fazer isso com o nosso querido frontman, né? Você mesmo não falou sua opinião em relação ao Vitor Hugo. Então, é assim. Não, eu menti porque você não prestou atenção. Não, você lançou a pergunta. Não, pois é, mas aqui a minha pergunta, ela é uma pergunta que ela vai com um componente de opinião. De opinião. É que quando eu não quero me comprometer, eu falo que é só uma pergunta. Entendeu? Mas ela vai com componente de opinião. Eu acho que mantém o time base dele, põe o Vitor Hugo no banco. Quando o Cienciano precisar. Porque o Vitor Hugo entra e muda jogo. Você está de acordo com o pai? Então é o seguinte. Aí quando se o Cienciano esboçar algum tipo de reação e o Atlético precisar usar, usa lá. Fala galera, passando aqui rapidinho para pedir a vocês aí o like. Não esqueça do like. E para convidar você que está chegando agora e não se inscreveu, não conhece o canal, te convido a estar se inscrevendo no canal e te aconselho a ativar o sininho de notificação e te peço para você ficar aí à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, aqui, tá bom? Porque o seu like é importante, então deixa o like, tá bom? Antes de você sair. E a sua participação no canal ajuda demais o canal, tá? E a sua inscrição, tá? Verifique aí a sua inscrição, tá? Vocês são muito importantes pro canal, a gente quer muito que vocês permaneçam aqui com a gente, então fica à vontade aí, tá? Para estar se inscrevendo. Quem puder compartilhar o vídeo ou o canal com os amigos que curtem também o Galo, fiquem à vontade, tá bom? É de grande ajuda, a gente agradece demais. E é isso, tá bom? Hoje vou botar um placar pro Galo em casa. Bom, todo mundo tá pedindo um 2-0, 3-0, né? Puxa, nada um 3-0 não? 3-0 então, 3-0, vamos postar um 3-0 aí. Vamos dar uma fichinha no 3-0. 3-1. A defesa não é muito boa, 3-1. Muito obrigado aí vocês que estão acompanhando sempre com a gente aqui, tá? Muito obrigado. Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês. Tamo junto. Vou ficando por aqui, tá? Mais tarde a gente volta aí com mais notícias, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Valeu, galera.